Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, por essa oportunidade, por esse momento, a qual nós estamos aqui diante do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar a oportunidade ao nosso irmão Nelson. Glória a Deus, aleluia, cantar um hino de louvor, eu contar a bênção ao Senhor, e daqui a pouquinho o homem de Deus já vai se fazer presente. Glória a Deus, aleluia. Depois nós vamos dar a oportunidade para a jovem também, que vai louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Receba o servo de Deus com palmas, e glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre. Aleluia. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda diz: se nós recuar, Ele não tem prazer em nós. Amém? Aleluia. Então vamos perseverar, né? Aleluia. Glória a Deus. Uma certa feita, aleluia, o profeta Eliseu passava ali na cidade de Sunem. Aleluia. Aleluia. A sunamita era uma mulher grávida, que nem a Bíblia diz, rica. O marido dela era muito rico. Amém? Amém. Aleluia. Ela observava, aleluia, o povo do mundo observa nós. Entende? Nosso caminhar, nosso falar, o nosso agir, nosso sentar, nosso levantar. O povo, ele observa nós. Amém? E aquela mulher, a Bíblia diz que ela observava a caminhada de Eliseu. E ela chegou, falou para o seu marido, porque uma certa feita ela convidou Eliseu para almoçar, porque a Bíblia só fala de jantar. Ela convidou Eliseu para almoçar na casa dela. E Eliseu almoçou lá, e todas as vezes que ele passava na casa da sunamita, entrava lá para comer. É claro, se der comida para, como ele diz, para profeta, todo dia ele que está lá comendo. Aí ela falou para o marido dela: eu tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vou fazer um quartinho lá no canto do muro. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, um candeeiro. Eu não sei se os irmãos sabem o que é candeeiro, né? Aleluia. Candeeiro é tipo assim, lampião, né? Aleluia. E fizeram um quarto lá no cantinho do muro, colocaram uma cama, colocaram uma mesa, colocaram um candeeiro. Uma certa feita Eliseu passou por lá. Aí entrou naquele quarto que a mulher fez, né? Deitou-se na cama. Aí disse: Geazi, chama aí essa sunamita. E chamaram a sunamita e ela veio. Chegou, se pôs na porta. Ele disse: olha, tu tem nos tratado com tanto zelo. A Bíblia fala de zelo, né? Aleluia. O que se há de fazer por tu? Tem alguma coisa que fale de você para o rei ou para o general do exército? Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, eu não preciso de nada. Amém? E saiu. Perguntou para Geazi: o que se há de fazer por ela, Geazi? Aí Geazi falou isso: olha, ela não tem filho, e o seu marido já é idade, velho, né? Ele disse: chama ela. Então chamaram ela se pôs da porta outra vez. Ele disse: olha, de acordo com o tempo da vida, você vai abraçar o filho, né? Aleluia. A mulher era fértil, mas o marido dela era de idade, né? Ele disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. E de acordo com o tempo da vida, então a mulher engravidou, teve um filho, né? Aleluia. Quando o menino já estava grandinho, foi lá no campo, onde estava seu pai. Deu uma dor de cabeça nele, aí meu pai vinha a cabeça e leva para a mãe dele. Levaram. Ficou de manhã até o meio-dia, e o menino, a alma do menino saiu, morreu. Amém? E a Bíblia diz que ela não fez nada, chegou na cama de Eliseu, colocou o menino, foi lá onde estava o marido dela, disse: olha, sela aí uma jumenta, manda um moço comigo, para que eu vá até o Monte Capela, para chamar o nome de Deus. Mas mulher, hoje não é sábado, não é lua nova, mas foi um tema, tudo vai bem. E ela foi. De longe ele estava no Monte Capela. De lá ele via quem estava lá embaixo. Então lá vem a sunamita. Geazi, aí vem a sunamita.
corre, vai perguntar para ela, vai bem contigo? Vai bem com o teu filho? Vai bem com o teu marido? Ela disse, tudo vai bem. Amém? Mas quando ela chegou lá no monte, se joelhou nos pés do homem de Deus, agarrou-se com os pés dele, já se levantou e correu para levantar ela, tirar dos pés do Senhor dele, né? Amém? Ele deixa, que a alma dela está cheia de amargura e o Senhor me encobriu. Quer dizer, ele não me revelou, ele não me manifestou. E se eu pedir algum filho para o meu Senhor, eu não falei que não me disse para a tua serva, Geás, pega o meu bordão e corre. Vai lá. Se você encontrar alguém no caminho, não salve. E se alguém te saudar, não responda. Chega lá, coloca o meu bordão sobre o menino para que ele viva. Ela disse, vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Então Eliseu acompanhou a mulher. Quando chegou lá, o menino estava na cama dele. Ele fechou a porta, aleluia, joelhou-se ali, se mediu sobre o menino, colocou sua boca sobre a boca do menino, se olhou sobre o olho do menino, e o menino respirou e levantou, disse, chama essa sunamita, ele aqui é o teu filho, aí ela pegou o seu filho e saiu. Amém? Aleluia! Então a palavra do nome de Deus tem que ser, aleluia, uma palavra firme. Ele falou e a mulher engravidou. Amém? Aleluia! Então, amados, queridos irmãos, vamos permanecer na presença do Senhor, porque já aquele que há de vir, virá. Não tardará. Quem está esperando Jesus, diga amém. Então, eu estou esperando Jesus. E eu creio, tem pessoas que falam, já Jesus vai voltar. Mas se você for na palavra de Deus, vai ver que não é assim. Amém? Tem um evento antes de Jesus voltar. Tem pessoas que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ele não sabe pregar. Que a igreja não passa. Jesus falou, irmão. A gente não vamos passar. Crente fiel. Aquele que não estiver vigiando vai ser deixado para trás. Amém? Agora esse daí sim vai passar pela grande tribulação. Mas ainda tem salvação. Está vendo? Ainda existe salvação na grande tribulação. Aqueles que foram deixados para trás, ainda tem salvação para ele. Como? Não recuar. Aleluia! Não voltar para trás, não negar sua fé. Porque, olha, você sabia que nós já estamos andando com o selo da besta na mão? Sabia que está aí? O código do anticristo está aí. Tem um irmão que não sabe. Quem tem bilhete único, diga amém. Tem bilhete único, não? Temos. A irmã recebe o teu pagamento com o quê? Com cartão? É débito. Tem bilhete único, intermunicipal, glória a Deus, está ali, meu irmão. Você está andando com o selo da besta ali, sabe por quê? A palavra de Deus diz que é meia, mas não é assim. Amém? Aleluia, glória a Deus. O selo da besta é um chip, escute, é do tamanho de um grão de arroz e é colocado entre o couro e a pele. Amém? Então quando você for no banco, você não vai receber dinheiro. E se você no banco não, está trabalhando, é aposentado, não recebe. Amém? Aleluia, você vai pagar com aquilo ali. Apocalipse está falando, capítulo 13, é obrigatoriamente colocar, ou na destra, que é na mão direita, ou na fronte, que é na testa. Amém? Você faz suas compras na loja, no supermercado, quando vai passar no caixa, só põe a tua mão. Está pago. Agora dinheiro não rola ali. Se você for pagar com dinheiro, pôr a mão na carteira para pagar, eu vou dizer para você, vai preso na hora. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Não receber é obrigatoriamente grande, pequeno, rico, pobre, colocar o selo da besta. Amém? Mas está sabendo que você não tem. Está vendo, irmão? Então vamos vigiar. Ficar firme na presença do Senhor. Né? Aleluia. A Bíblia diz que já e aquele que há de vir, virá. Outro fala que o anticristo vai sair lá do islamismo. Outro fala que vai sair lá da Alemanha. Nada disso, o anticristo vai sair dos Estados Unidos. Amém? Ele vai sair de lá. Aleluia. Deuteronômio, se não me escapa da memória, capítulo 28,
versículo 49 está falando: o Senhor teu Deus levantará uma nação de longe, cujo língua você não conhece, né? Aleluia, nação feroz de rosto, tá entendendo? Aleluia, vai sair de lá, tá? Se um dia eu vim pregar aqui, vou pregar sobre isso. Mas venha que eu vou pregar, né? E você vai gostar, porque vamos falar uma verdade prática, né, pastor? É uma verdade prática. Amém? A igreja não vai passar pela grande tribulação, Jesus falou. Quer saber? Deixa eu falar. São Mateus 24, versículo 22. Está falando: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, Jesus tira a igreja da terra antes da grande tribulação. A igreja passa por tribulação, claro que passa. Mas a grande tribulação não tem nada a ver. A grande tribulação é coisa muito forte, né? Ele não vai passar por ela não, que Deus te abençoe. E eu agradeço a oportunidade, peço perdão. Glória a Deus, maravilha. Nossa irmã jovem, glória a Deus, aleluia, louvado ao Senhor. Glória a Deus, e já vamos passar para a glória de Deus, né, meus irmãos? Nós temos o Espírito do Manuel, que vai trazer palavras do coração de Deus para os nossos corações nessa noite maravilhosa. Vamos receber a jovem, palma e glória a Deus, é alegre para Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a justificação. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do Maravilha, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, maravilha, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, né, por essas oportunidades a qual nós estamos tendo. Vamos fazer uma oração, né, já para nós receber o consagrado nome de Deus, né, que vai trazer palavras do coração de Deus para os nossos corações nessa noite maravilhosa, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus.
Oh Senhor Jesus, choro meu Pai, nesse momento, nessa hora, meu Deus, a qual nós encontramos aqui diante da Tua presença. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, oh glória, 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 glória a Deus. Oh Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa continuar, meu Deus, derramando a Tua graça, o Teu poder, derramando, meu Deus, a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas, ensinando, meu Deus, ensinando para nós, meu Pai. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu li de Jeremias, né, meus irmãos? Jeremias 29, 12 e 13. Né? Glória a Deus, aleluia. E vamos receber o servo de Deus, nosso irmão presbítero Manuel, com palma e glória a Deus. E a glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo Jesus. Amém. Sempre nos paz. Agradecemos sempre a Deus porque temos motivos para isso. Por Ele ter nos elegido, nos escolhido. A palavra diz que Deus nos escolheu. Nos escolheu para sermos suas testemunhas e nos honrou com a sua plenitude, a sua graça completa, o Senhor da glória. E isto dá o direito a nós ficar sempre convivendo com a salvação, não é isso? O que é que nos alegra mais? É uma vida de experiência, pessoalmente, em cada pessoa. E a salvação, ela também traz marca, não é isso? Ela traz a marca de quê? Salvação tem marca, não tem? Qual é a marca da salvação? A alegria pelo perdão. Tanto é que a gente tem experiência quando está perdoado e quando não está perdoado, devido à instrução que o Espírito de Deus dá em nosso amado, em nosso ministério pessoal. Então nós temos a experiência sobre a graça de Deus atuando em nossas vidas. Isso é tudo. Nós temos o direito de saber quando Deus está triste conosco, quando Ele está alegre, quando Ele está irado, quando Ele não está. São momentos que dá direito a nós descobrirmos realmente a estadia de Deus. Por exemplo, hoje nós estamos debaixo da ira de Deus ou debaixo da misericórdia? Então, quando a gente falha, Deus não fica, porque é uma falha que você reconhece, Ele não fica irado, não fica triste. Porque é uma personificação da atualização da graça em Cristo, o Senhor. Então, nós estamos sempre orientados a conviver melhor com a palavra. E com Deus, primeiro conosco, também com o próximo. A salvação trouxe alegria. Ela trouxe discernimento. E isto é tudo para mim e para você. Eu já ouvi pessoas dizer assim, não sei se não ouvi, depois até pregador. Eu já ouvi dizendo assim, será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados? Essa palavra não encontra na área de salmo. Essa palavra será é uma palavra de Deus. Essa palavra não se encaixa na área salvífica. Quando a pessoa usa esta expressão, ele não está convivendo com aquilo que a própria palavra diz, isento de confusão, isento de dúvida. Por isso que nós devemos ser doutrinados, não é isso? Doutrinados e disciplinados
através da boa e gloriosa palavra. Os comentários que nos levam a hoje, a gente está crescendo. Amanhã você vai crescendo. Sempre na igreja crescendo e sai crescendo na graça de Deus. Quero convidar minha esposa para a sua participação. Daqui a pouco já iremos meditar na palavra de Deus. Mas sempre os bons comentários, eles nos levam a cada momento a mais edificação. Os bons comentários nos edificam em edificação. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz e Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, vamos louvar todos juntos o louvor 127, porque todos louvando para glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque tudo é para a honra e glória dele nesse lugar. Vamos louvar o 127 da água cristã. O Senhor da ceifa está chamando. Quem tem por linha procura almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Para Deus, toca-me com brasas do altar. Para Deus, se alegra, tenda o teu cantar. O profeta Deus se aproximando, considere-as filho pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Para Deus, toca-me com brasas do altar. Para Deus, se alegra, tenda o teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Para Deus,
Senhor da ceifa sempre está chamando, está anunciando quando você leva a palavra, seja no louvor, seja na distribuição do seu folheto. O Senhor está chamando o pecador. Muitas vezes, igreja, nós percebemos que as pessoas não são salvas e não querem Jesus, é porque elas não querem se arrepender, porque o Senhor oferece perdão todos os dias. Se o mundo não é salvo, é porque ele não quer o arrependimento. Mas o Senhor oferece salvação para mim, para você, aqueles que já são incluídos lá no céu, no livro da vida. Isso é maravilhoso, porém muitos não compreendem o amor de Cristo. Muitos pensam que aqui na terra é isso que está acontecendo aí. Tantas barbáries, né, igreja? Tantas barbaridades na terra. É triste, a gente chora por dentro devido a tanta situação, porque o pessoal rejeita a palavra, rejeita Cristo, rejeita o Salvador. Então, mas nós, como servos e servos de Deus, nunca devemos parar de buscar a palavra, anunciar a palavra do Evangelho, para que ele ensine a abrir os seus ouvidos e dar ouvido ao Senhor. Porque o mundo hoje jaz o maligno, como diz a palavra. E eles estão cegos do entendimento, mas a igreja de Cristo ainda está viva na terra. E é o exército que leva a palavra de salvação, transformação para a nossa casa, a nossa família, os afastados. Não interessa quem ele seja. Porque a igreja, muitos acham que o seu dinheiro está mais coitado. A palavra do Senhor fala sobre aquele homem que juntou, e ele disse que é louco. Hoje poderão buscar a tua alma. Hoje o mundo é assim. As pessoas acham porque elas têm, elas pisam, elas humilham o pequeno, mas lá do alto o Senhor vai se humilhar, o Senhor entra com salvação. Vamos orar pela nossa casa, nossa família, e orar pela da sabedoria, porque a palavra que hoje, se você sair daqui, hoje estava edificada pelo que o irmão estava ali, né? Já meditei na palavra e louvor, e agora vamos mais uma vez obedecer a palavra. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja, as tuas filhas, os seus servos, Senhor amado, venha nos sustentar na tua presença, meu Pai, venha nos ajudar, meu Pai, a andar fazendo o teu querer, a tua vontade. Não nos deixa, Papai amado, segura nas nossas mãos. Pai querido, Pai amado, abençoa os teus servos, as tuas servas que aqui se encontram, todos os teus filhos, Pai querido. Eu te peço, Senhor, por aqueles também que estão longe da tua presença, que não querem mais dar ouvido à tua palavra. Meu Deus, venha sustentar, ajuda eles, Senhor. Reconhecer que outra hora eles faziam parte do corpo de Cristo, faziam parte do corpo da igreja, estavam unidos em união, Senhor. Ajuda a reconciliar. Meu Deus, nessa noite eu te apresento o teu servo, que vai trazer a tua palavra. Meu Pai, não deixa perecer, mas abençoa grandemente essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, acabamos de meditar na palavra de Deus. E hoje a gente veio para cá, interessante, sabe? Chamamos a Hugo, estava já atrasado. Quem estava na Hugo, Montanha? O cooperador do ministério. Aí, Montanha, já dirigi tal igreja, tal bairro, lá onde eu moro, né? Ao bairro que eu moro lá. Só que já fui dirigente de tal bairro, tal bairro. Isso, irmão, as pregações, você vê a gente vem conversando até chegar. Interessante, né? Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. A outra última vez que eu estive aqui, meus amados irmãos, ainda me lembro da pregação sobre a igreja afastada ligada a Cristo 1000 anos antes do juízo final. Se lembram? E a igreja será arrebanhada por Cristo antes do juízo final. Porque muitos dizem, olha, serve o juízo para todos. Tem a parte de juízo, que é para avaliação, julgamento, avaliação para galardão, não para condenação. Mas vemos aqui o patamar exato da salvação, a epístola aos Efésios.
aqui no capítulo 2, vamos nesta meditação da boa palavra do Senhor nosso Deus, que nos segura constantemente no poder da sua boa e gloriosa palavra. A epístola de Paulo aos Efésios. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma das igrejas que estava no continente asiático, hoje conhecido como a Turquia, é a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11, 12, 13, 14. Vamos esta boa meditação da palavra de Deus. Aleluia. Epístola de Paulo aos Efésios. Encontraram? A partir do versículo 11, diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Tem o título nas vossas Bíblias? Tem o título? Sim. Como é o título? Os gentios e judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que noutro vós outros gentios na carne. Diz aqui a palavra. Vou voltar a ouvir. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamadas a incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Versículo 12. Estávamos naquele tempo sem Cristo, separados do que? Da comunidade de Israel. Da comunidade de Israel, estranhos aos pactos, algumas falam conserto, algumas traduções, da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E aqui é a palavra de Deus, destruindo, diz aqui a palavra de Deus na minha língua, ou seja, derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contida em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo novamente fazendo a paz. Pode sentar, irmão. Vamos analisar a palavra de Deus. Já oramos, esposa orou, já oramos. Quando eu leio esse texto, a gente medita uma vez e outra, e chega à conclusão quando lê. Pelo seguinte, é o que diz a Bíblia. Os gentios são povos estrangeiros que originalmente não pertencem a descendentes de Sem, no caso, mas são os cananeus, são descendentes igual aos romanos, são amalequitas, descendente de Amaleque, que era irmão de Esaú, mas sempre representando a carne. Mas quando Paulo pregava a palavra sobre o primeiro plano de Deus e as condições, como ver a salvação, Paulo encontrava grande oposição
Porque naquela época já tinha judeus espalhados pelo mundo. E sabe que os judeus, eles apoiam, eles creem na salvação por obras. Mas é uma salvação, mas é uma crença que vem de berço. Porque é agora que nós recebemos a Cristo, que o Espírito de Deus abre-nos a mente referente à salvação e os princípios fundamentais da palavra, é que discernimos muito bem. Paulo era um homem 100% zeloso da lei, irrepreensível, porém, crendo na salvação por obras. E até então, quando ele se converteu a Cristo, quem sabe o que é salvação por obras? Crê naquilo que faz. Na lei, a maldição só sairia quando dizimava. Isso é salvação por obras, mas não aperfeiçoou. Na lei, a maldição, o migrador, o destruidor, que é migrador não é demônio não, está compreendendo, igual diz? A migrador não é demônio, é um tipo de inseto que Deus mandava para destruir a lavoura de Israel. Está compreendendo? Inseto mesmo que estava dirigido por Deus. Isso trouxe uma aparência de salvação por obras. A maldição só sairia quando a pessoa ofertava e dizimava. Isso era justificação por obras. Exatamente. Na graça veio a primeira justificação antes das obras. Na lei, na graça, a pessoa dizima não é para expulsar devorador. E nem destruidor gosta de falar. Senão a pessoa aceita o Cristo não vale nada. A lei está falando alto. Então, na graça, a pessoa dizima porque é abençoada. Aí a diferença. Na graça, quando a pessoa aceita Cristo, a graça, sabe o que é graça? É o presente que Deus dá para a pessoa quando ela ouve a palavra e crê na palavra. Aí ela produziu fruto digno de arrependimento e recebeu um galardão sem merecer. É a salvação de graça. Aí daí para frente, Deus começa a investir em cada salva as boas obras. Mas não é a questão para, vou dizer, com a salvação, é para testemunhar a salvação. Aleluia. Estão compreendendo ou não? Esse fundamento disciplinar, ele veio antes da lei. Veio antes? Veio antes? A lei de quem? A lei, porque as instruções da palavra que nos levam muito bem a defender a nossa fé cristã e não distorcer a palavra e voltar para a força do pecado, no caso da lei, é o que nos traz uma firmeza plena em Cristo. A fé, quase nós pode avaliar que, referente à graça, quando Moisés recebeu a lei, então ele recebeu as ordenanças de obras. Na lei, se alguém acendesse fogo no sábado, sofreria pena. Para nós compreendemos, nós estamos, de onde veio a graça, como estamos, sofreria pena de morte. É preciso que pensamos bem a personificação da graça, da lei e assim por diante. Então, aí o povo de Israel, da saída do Egito, ou seja, da promessa que Deus fez a Abraão, até a saída do Egito, a chegada do Monte Sinai,
ou no Monte Sinai, não existia lei. Existia somente. Só existia, para compreender esse texto que nós lemos, que aqui para chegar a essa conclusão de gentios e judeus ser unidos uns aos outros, de acordo com o jeito de Deus, a gente está observando Deus trabalhando, nos resistindo, e agora nós avançando já na doutrina da explicação da salvação com realidade, com prática. Então, quando Israel saiu do Egito, ou seja, quando Jacó desceu para o Egito entre 66 a 76, a 75, 66 anos, foram debaixo da... Para compreender esse texto, é preciso que compreendamos a pedagogia da graça, sabia? Porque é muito perigoso quando a pessoa rejeita a graça e começa a colocar imposição da lei, então a morte de Cristo é cancelada. É perigoso. É muito perigoso. Então, se a morte de Cristo é cancelada, através de falta de compreensão, então a pessoa aceitou, mas vive na força do pecado. Aí o que acontece? Mas quando Israel recebeu a lei, já fazia 430 anos que Abraão tinha recebido a promessa. Está compreendendo? Porque Deus, Ele não nos convida para nos colocar junto pesado. O ser humano tem essa mania de trocar a capacidade possível para uma capacitação impossível. Aleluia! Tem isso muito, Israel não trocou a doutrina completa por uma doutrina parcial. Quando eles rejeitaram Samuel, escolheram quem? Saul. E o sofrimento foi grande, foi intenso. Muito sofrimento. Aí, por quê? Por causa de uma escolha. Porque Deus, Ele não é autoritário. Ele é autoridade. Ele não impõe. A lei impõe. A graça expõe. Esse é o erro que muitas vezes a pessoa tem cometido, é a exposição, autoritarismo. E os judeus, eles criaram, depois que Moisés recebeu a lei, referente à atitude tomada pelos judeus. Por isso que, ou por Israel, por isso que ao nosso ouvir a palavra, tem que haver uma sensibilidade a ouvir e a tomar uma atitude que agrade a Deus, ou então que não agrade. Eu estou referindo lá, quando veio a lei lá no Monte Sinai, e Israel já estava debaixo da graça há quantos anos? Como nós estamos lendo a sua Bíblia em Gálatas, Paulo transferindo o povo, irmãos, que é o ministério do trabalho. É o ministério que você não só ora, mas também você examina a palavra. Não somente examina, mas pede a Deus o preenchimento do Espírito Santo para que as nossas mentes sejam bem amplas. Aqui no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, está um pouquinho antes da Epístola aos Efésios, que diz a palavra de Deus. Em versículo 17, já no assunto direto. Encontraram? Versículo 17, capítulo 3 de Gálatas. Mas digo isso, que o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma abolir a graça. Você está compreendendo? Ou seja, de forma tornar-se ininterrompente a promessa, ou seja, abolir a promessa. Então, nós estamos debaixo, nós não estamos debaixo de uma doutrina misticista.
misturar lei e graça, que aí gera até um pecado até tão grave, que gera até pecado de feitiçaria. Terrível a situação. Então, quando Deus chamou Abraão, dali a 430 anos, Deus chama quem? Moisés. Entrega a lei, porque o povo, por falta de entendimento, deu uma resposta precipitada. Mas falou. E Deus, ele não brinca de salvar, não brinca de dar paz, também não brinca de castigar, quando há merecimento. Então, aí daí para frente, veio a justificação, aparentemente por obras. Aparentemente, porque não tem como alguém começar algo primeiro. Cristo começa tudo primeiro em nossas vidas. E assim por diante. Vê se nós chegaremos a essa conclusão que estamos comentando. Então, a promessa da salvação de graça e a bênção, isenção da maldição, ela veio quando veio, funcionou de Deus, e teve outros períodos também, mas o que a Bíblia cita o período como exemplo é o período que Deus chamou quem? Abraão. Chamou Abraão. No tempo de Abraão não tinha lei, tinha? Não tinha. Por isso nós chegamos a essa conclusão para que entendamos bem a linguagem de Deus revelada na Bíblia e escrito em 2 lugares, na Bíblia e em nossos corações. Isso é importante. Isso é importante. Agora, quando veio a lei, então vocês sabem que isso é um ato religioso praticado 20 vezes. Mesmo que ele seja mentira, mas se torna como verdade. Porque conquista a mente das pessoas. Isso é muito perigoso. A mente, ela passa por uma manipulação de tanto ouvir, e ela se estriba no erro e não aceita mais a verdade. Então, foi no ministério de Cristo. O ministério de Cristo foi onde ele enfrentou mais lutas, foi com os religiosos da lei. Murmuravam e também eles criticavam Jesus. Não vê quando ele curou o cego no capítulo 5 de João. Aleluia. Lá no tanque de Betesda, eles disseram: tu não és de Deus porque tu não guardas o sábado. Luta. Aí Jesus disse: olha, mas no sábado os rios correm, os ventos giram, as mães darão os filhos no sábado, tudo é feito físico. Ele combateu cursando a interpretação correta dessa palavra. E assim sucedeu. Agora, quando Deus deu a lei a Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, que a Bíblia, você não sabe que a Bíblia ela não tem ordem cronológica. Tem? Supõe que o Salmo 75 foi o primeiro salmo que foi escrito. E o Salmo primeiro, ele está perto do Salmo 150. Foi escrito primeiro. Então, ela não tem ordem cronológica. Quem coloca a ordem cronológica na Bíblia é o pregador, para que ele não pregue distorcendo a palavra para a sua própria condenação. Tem ordem. Então, quando Deus entregou a lei a Moisés, qual foi a ordem? Moisés recebeu a ordem de Deus dizendo: as pessoas que fizerem essas coisas liberar por elas. Mas elas, mais de 600 regras para a pessoa cumprir todas elas e ser justificada por Deus. Quanto mais regras na igreja, o que gera muitas regras na igreja? O pecado cresce, a malícia cresce. Porque em vez de eu cuidar da minha vida, eu vou cuidar da regra que foi posta para o outro. É verdade. Não, é verdade. Isso traz uma germinação do pecado quando as regras. Regras que não são
são bíblicas, regras que são filosofia humana, mas estaria a ser cumprido. Não é uma realidade isso, porque aí depois a igreja fez uma revisão no regulamento interno, e muitas coisas, juntamente com os irmãos, claro, muitas coisas precisavam ser tiradas, porque era tudo invertido. Não tinha nenhum tipo de conexão bíblica, mas estava lá as regras que só traria confusão. Era uma realidade na palavra. E assim foi a lei. Deus entregou a lei a Moisés, e entregou também, junto com a lei, veio o quê? Pena de morte. Não vou dar vários exemplos devido ao tempo, mas quem transgredisse, eu citei como exemplo, sábado, sofreria pena. O filho era desobediente ao pai, os pais, e não queria aceitar conselho. Então os pais levariam o filho até os juízes, e lá registrava o BO. O filho não seria preso ou castigado, imediatamente o filho era morto a pedradas. Já leram? Está em Deuteronômio 21, 18, 19, assim por diante. Então, eram os preceitos da lei. E com isso, os judeus ficaram tão infiltrados com a lei. Quando Jesus Cristo veio, o que aconteceu? Mas Jesus Cristo veio segundo a promessa feita a Moisés ou Abraão? Para quem não descobriu, Jesus veio sobre a promessa feita a Abraão, que não tinha lei. Quando Deus chama Abraão, Deus pede a Abraão arrependimento. Então já foi justificado na hora. Quando João Batista começou a transferir o povo da lei para a graça, qual foi a primeira palavra que ele usou? Talvez quem não se lembra, João Batista usou as primeiras palavras no seu ministério de reconciliação, pedindo ao povo arrependimento. Não é isso? E no momento que a pessoa ouve a palavra e se arrepende, crendo, a maldição desabar, porque ela passa de maldito para bendito. Aí entra as obras não para expulsar maldições, porque as maldições elas saem na aceitação de Cristo, a Cristo através do quê? Do sacrifício único lá na cruz. Por isso que hoje o diabo não teve campanha, não teve, como diz o suposto Salmo 91, que nunca foi oração, ele não teme nada de sacrifício, só tem uma única coisa que o inimigo teme e fica de lado, é o crente remidos pelo sangue do Cordeiro. E mais nada, é o testemunho que veio com o Espírito Santo a nós. E quando veio o Espírito Santo em forma de plenitude, quem sabe o que é plenitude? Porque aquela pessoa que era muito ansiosa, agora ela se torna contente com a salvação. Alguém que era muito agitado, ansioso e agitado, alguém que era muito chegado à ira, quando ela recebe plenitude, ela se torna uma pessoa regenerada. É fruto do Espírito, é a plenitude. E essa plenitude é a mudança radical de atitudes. E é o derramamento do Espírito de Deus sobre alguém. Porque quando Deus pede arrependimento, Ele está oferecendo o quê? Perdão é quitação de dívida. É inocentar o transgressor de culpas. Então, o perdão não tem mais algo ressentido. É tudo passado e a pessoa continua naquela posição que estava, porque foi perdoada pelo Espírito Santo. E esta oportunidade foi rejeitada pelos judeus. Graça.
Jesus passa um sábado colhendo, comendo, em uma ceara junto com os discípulos, e foi criticado porque transgredia a lei. Só que ele não transgrediu a lei, ele interpretou a lei, como nós vemos na palavra de Deus, mostrando. E as pessoas, os judeus, pouco aceitaram, mas a maior parte recuaram. Só que a recusa dos judeus quanto à lei e à graça foi um plano de Deus para que o Evangelho ultrapassasse a fronteira de Israel e chegasse até os países estrangeiros. Mas da maneira que Deus chamou Abraão, não é da maneira que Deus chamou Moisés. O ministério de Moisés foi um ministério de reprimir. Foi um ministério de repreender o povo, porque o povo era muito ignorante. Pensava que poderia chegar a Deus pelas suas próprias forças. Como a palavra de Deus não muda, a sua personificação é eterna, não tem sombra de variação, então ele enviou João Batista preparando o povo para receber Cristo, mas dentro da promessa de quem? De Abraão. Eu quero que o irmão leia aí, uma irmã, se for possível, aqui em Gálatas 3:9, e eu mesmo irei aqui para nós ganhar tempo. Diz aqui a palavra de Deus. De sorte que os que são da fé são benditos ou abençoados com o crente Abraão. 9, Gálatas 3, versículo 9. Por isso que não tem mais devorador na vida da pessoa. Ela oferta, ela dizima, não é por medo, porque a lei trouxe medo. A graça trouxe liberdade com Cristo. A lei trouxe medo, a graça trouxe respeito. Oh, aleluia! A irmã leu aí, Gálatas 3:9. Glorificado é o nome do Senhor. Não, isso, irmãos. Hoje, nos dias atuais, nós precisamos sentir muito bem a oportunidade e a graça dos Deus. Dá para a irmã ler? Pode ler. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Isso, pudesse. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ora, quando Deus deu a lei a Moisés, também mandou Moisés fazer a cruz. Faça a cruz, Moisés, e deixa lá no local. Então você vivia assombrado, com a mente debilitada, porque conforme a transgressão, já não tinha conselho, já não tinha perdão, já ia diretamente à crucificação. Agora Paulo mostrando que a lei trouxe maldição. Por que a lei trouxe maldição? Porque quando os mandamentos é acima do que a pessoa possa cumprir, automaticamente ela é violadora de regras e entra em pecado. Quanto mais regras na igreja, mais pecado. Aleluia. Exatamente. Regras desnecessárias, regras relacionadas a preconceito. Eu estou comentando, eu já vi irmãos aprender uma suposta doutrina de não cumprimentar irmão de outro ministério, dizendo eles ou elas que não traz a mesma doutrina. Sabe quem não gosta de crente de outro ministério? É Satanás. Ou não? Porque se a cultura é uma, a doutrina é a mesma, a visão é a mesma, então entra pelo perigo tão grande que eles usam lá um texto fora do contexto chamado doutrina, mas não é doutrina. É difícil, fica difícil para o religioso, zeloso da ignorância, praticante da ignorância, assim por diante. Então, esses são os pecados grandes. E até hoje os judeus, pendurados na lei, eles não se comunicam com estrangeiros. Hoje o estrangeiro, para entrar na religiosidade judaica, claro que já tem muitos convertidos a Cristo, a graça. É necessário que primeiro ele chegue a um judeu, cumpra aquele regulamento, e os judeus levam a ele agora, representa Deus para eles, mas cumprir os regulamentos da lei.
Já Cristo veio diferente. Tanto Cristo como João Batista, como Cristo já veio diferente. Arrependei-vos, porque eu quero perdoar agora. Não tem mais chegar, não chega aos judeus, agora é diretamente o trono da graça. Glória a Deus, é da graça, agora é o trono. Você já vai direto no trono. Seja homens, seja mulheres, enfim, jovens, enfim. Já vai diretamente ao. E não tem mais satisfação religiosa a dar aos judeus. E essa ligação do trono da graça, que a gente não, mas alguém para chegar a Cristo, a Deus, eles falam assim, o Messias para eles ainda vão nascer ainda. Precisa que chegue a nós. Agora veja Jesus dizendo, vinde a mim. Aí já leva a pessoa no benefício da palavra. Aí, quem conhece o processo da salvação pela Bíblia, sabe muito bem que no momento que a pessoa ouve a palavra e crê que a palavra é a verdade, ela produziu fruto de arrependimento e foi justificada isento das obras da lei. E tem algo da lei que ainda vai acontecer. Mas a primeira classificação de quem aceita Cristo é que agora o corpo pertence a Cristo. Vai compreender? Vamos fazer mais um estudo. Quero ser Colossenses 2, versículo 16. Essa palavra do Senhor 18. Diz a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. Bendito é o nome dele, é muito bom. É bom não, é indispensável que a igreja seja uma igreja disciplinada e doutrinada. Disciplinada é a educação mental. E o crente disciplinado, ele não fica doente mental, porque ele não procura problemas, não há contendas na igreja. É a saúde, encontrou, irmão, vocês dois. Está aqui, logo após a presbítero de Efésios, já vai aqui aos Colossenses, diz aqui a palavra de Deus. Ao contrário, a igreja de Colosso tem aquela visão distorcida, é longa a história da igreja. Elas criam cultos de anjos e criam também entendimento próprio e dava trabalho. Encontrou? Pode ler, capítulo 2, versículo 16. 18. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Isso. Somente aí para nós também. Quando a pessoa aceita Cristo, primeira coisa, ele não vai mais sobre as cerimônias de alimentos, como os judeus dizem. Vocês precisam aceitar o Messias, mas não podem comer camarão, porque tem para barbatana e outros servem de alimentos. Mas na visão da promessa a Abraão, que é a base da pregação hoje, quando a pessoa aceita Cristo, vai chegar o tempo que toda a carne perante um mês de uma lua nova até a outra lua nova, vai chegar a presença do grande Cristo para adoração, e de um sábado até o outro sábado também. Ainda vai existir no futuro. Só que a aceitação de agora, o corpo é de quem? De quem é o corpo? É de Cristo. Então, ele nos inocentou das guardas das leis cerimoniais para o futuro. E relacionado a essa aceitação dos estrangeiros pregarem, receber a palavra, é que os judeus estão nessa contenda ferrenha ainda com Deus. Esse evangelho estrangeiro, segundo eles, não é o Cristo que nós esperamos, o Messias, porque não guarda as leis. Mas não, o evangelho que nós estamos pregando e recebendo é o evangelho da graça que Deus prometeu. Quem? A irmã acabou de ler, os que são benditos. Como é que a pessoa é bendita e ela tem maldição? Não existe.
O bendito é bem-sucedido, é bem-aventurado. Aleluia. O bendito, diz a palavra de Deus. Agora, na conclusão desse resumo, Paulo está referindo que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Mas de que maneira? Se os gentios estavam estruturados na graça e os judeus na lei. Compreenderam que até chegar à conclusão das coisas, tem muito trabalho ainda para Deus fazer, revelado a nós. Porque o arrebatamento está próximo ou não? Ele está próximo, é o próximo de Deus, não é o nosso próximo. No nosso calendário, uma hora tem 60 minutos, mas no calendário divino, uma hora tem mais de 80 anos. Então é necessário, você pode olhar no fundamento hebraico, no calendário, traz isso. Um dia para Deus é como? E um dia tem quantas horas? Nesse calendário gregoriano, que é o calendário errado, eles classificam 24, mas na Bíblia não dá esse direito. Dia é dia e noite é noite. Quando chega a tardinha, até os pássaros recebem a noite com tristeza. Ninguém não vê os pássaros se regozijar. Mas na alvorada, conhecido por todos nós, toda a passarada, os galos cantam, as passaradas cantam, recebendo o dia. Agora, o calendário errado traz essa questão de começar até o dia. O dia não começa 24 horas, meia-noite. O dia começa, biblicamente, 6 da manhã. Exatamente. E com isso, o que estamos referindo é sobre o arrebatamento que está próximo, mas o próximo de Deus. E dividir, fazer uma divisão de 12 mil por 12, uma hora que Deus dá exatamente isso que eu estou comentando. Qualquer pessoa pode fazer o calculador ou na caneta mesmo. Dividir 12 por 1000, que é o dia de Deus, é como 1000 anos, vai encontrar uma hora de Deus, mais de 80 anos, 83 anos, 33 segundos, minutos e segundos, e assim se vai. Mas isso que sucede, que aqui a palavra está falando, é sobre um rebanho e um pastor. Mas de acordo com a palavra? A palavra que Deus falou, irmão, com Abraão. Então, quando recebeu a palavra, Abraão estava no zero do pecado. Estava no zero da graça e estava estruturado no pecado. Deus chamou ele, justificou na hora e classificou como pai da fé. Agora, hoje, como nós estamos comentando, a nossa conversão é diferente desse texto que lemos de Efésios 2. A nossa não, é a conversão dos judeus. Para chegar a uma conclusão, é preciso que haja renúncia judaica. E o que é que nós vemos na palavra de Deus? É que a igreja está prestes a subir, mas no calendário de Deus. Só que os judeus não estão convertidos. E sendo assim, os judeus não estão convertidos, mas está na lista dos bem-aventurados, os que são ligados à promessa de Deus. Na nossa visão é esta: a igreja será levada debaixo da promessa que Deus fez a quem? Aleluia. Abraão, aqui no capítulo 18, mesmo diz a palavra de Deus que, prevendo Deus salvar os crentes pela fé, anunciou primeiro o crente Abraão. Exatamente. E essa anunciação, aí Jesus veio trazendo a conclusão da palavra de Deus. Olhe bem. Então vamos analisar. Quando Deus chamou Abraão, era uma época desta. Era graça ou lei? Aqui está o quê? Graça. Porque a meditação é para enriquecimento. Depois de 430 anos veio o quê? O povo de Israel recebeu a lei.
Não é isso? Depois que Jesus veio trazendo algo, completando algo que ele já tinha dito a Abraão, agora aparece aqui novamente. Essa época ligada nesta. Aqui é aqui e aqui. Graças. Porque tudo começou a vir. Compreendeu como a palavra nos libera? Agora você não pode pegar esta lei, esse regulamento que pessoa que tira versículo da Bíblia dentro da lei e transmite dizendo que é Deus que está falando, trazendo a pessoa, transferindo da graça para a maldição. Então esta lei não pode vir aqui, porque aqui está a graça. Esta lei não pode remontar aqui, porque aqui está. Onde está a lei? Isolado. Vamos resumir com a leitura da termo 8, né? Isso. Se a irmã quiser dar uma olhada em 1 Coríntios 15, 56, já resumindo esse trabalho tão instrutivo, irmãos, nós, sem doutrina, a gente fica tão religioso que se torna autoconfiança em si mesmo. Eu já ouvi pessoas autoconfianças. Ela paga dízimo para ela mesma, oferta para ela mesma, porque tudo que ela faz, ela joga no rosto de Deus. Deus, eu só desinvisto, eu paga o seu dízimo com humildade, senão Deus não recebe. Não pague para você, pague para a glória de Deus. Pode ler 1 Coríntios 5, 15, 56. Glorificado é o nome do Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. E é tão importante a doutrina, que a doutrina é o verdadeiro culto de cura divina, sabia? Não é justamente, a doutrina é o verdadeiro culto de cura divina. Jesus pregava sempre sentado. Primeira prioridade era ensinar, e os que tinham vontade aprendiam, os que não tinham ficavam aí como estavam, ficava pior. Pode ler, irmão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas qual a resposta de Paulo em 57? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, chegou. A força do pecado é a lei é tão santa, a lei é tão justa que o ser humano não está com regras, irmãos. O ser humano precisa de misericórdia. É de acordo, o ser humano, ele mesmo sendo cristão, ele falha. E a lei ela é infalível, mas se alguém falhasse na lei, já entraria na força do pecado. Agora, por que a graça não nos dá o direito ao pecado? Porque nós conhecemos quando erramos, pedimos perdão e sabemos que Deus tem um compromisso de perdoar quem se arrepende. E o compromisso Deus fez com juramento. Glória a Deus! E Deus compreendeu que nós estamos numa época tão rica. Temos muito que falar sobre o trabalho da graça, enriquecendo a igreja, cada momento a mais. Vocês compreenderam ou não? Quando a pessoa ouve a palavra e compreende, ela trabalha menos e produz mais. Quando não compreende, vem Satanás e conquista a mente. A Bíblia fala isso em Mateus 13, versículo 19. Quando a pessoa ouve a palavra e não compreende, mas não despreza o que ouviu. Procura considerar, porque futuramente Deus dará entendimento em tudo a palavra do Senhor, nosso Deus. Esse fim de ano, esse fim de ano, eu tenho comentado com minha esposa, ou época que aparece falso profeta mentiroso. Não são poucos não, meu querido. Está aí, pega isso aqui para você fazer um compromisso, para você ser abençoado. Eu já ouvi até a pessoa dizer, faça aí uma campanha de 12 dias de campanha para 12 meses de bênção. A pessoa não tem entendimento do dia de amanhã, ela então, daqui um ano, ninguém vai adoecer, ninguém vai morrer e Jesus não vai vir. E ninguém tem direito de saber marcar o dia que Jesus vai vir. Busque os fundadores da igreja adventista marcado 2 vezes errado.
Está compreendendo? Agora, hoje não, daqui um ano, a pessoa não vai morrer, ela não vai ficar doente, porque é abençoado a isenção da morte física e também de enfermidades. Isso nem existe porque o corpo já é enfermo por si mesmo. Então as pessoas induzem a pessoa à ganância financeira. E os simples vão lá, outros aí está o Pix aqui, começa lá para de tanto de janeiro lá, a sua bênção é garantida. Mas como vem de enchendo de falso profeta e extrapolando a graça. E os mais simples creem nisso. Jesus disse: não preocupeis com o dia. Pois é, agora é um ano. Daqui um ano Jesus não vai vir. Essa campanha vai te garantir um ano de bênção. E é verdadeira mentira. Deus continua abençoando.